Olá, eu sou Virginia Garcia e sou Publishing Manager da International School. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre educação bilíngue. Eu gostaria, na verdade, de levar a vocês um pouco da infraestrutura teórica do nosso programa, do programa bilíngue da International School. Primeiro ponto que eu gostaria de trazer é falar um pouco sobre os objetivos gerais do programa da International School. Quais são eles? A nosso ver, são 3 os objetivos gerais do programa da International School. O primeiro deles é o uso do inglês como meio de instrução. Isso é muito importante. Ou seja, nós não queremos que o inglês seja visto como fim, mas sim como meio de instrução dos nossos alunos. O segundo é a inclusão de valores para promover reflexão crítica e desenvolver cidadãos éticos e solidários. E quando a gente fala sobre isso, sobre essa questão de valores, de ética e de cidadania, nós estamos indo além dos alunos, nós estamos também falando dos professores, da escola, dos pais e de todos os envolvidos nesse processo de ensino-aprendizado. O terceiro e último, a nosso ver, é a utilização de material didático, do nosso material didático, baseado na integração curricular, visando desenvolver competências necessárias para a formação do cidadão do século XXI. Esse é muito importante e conclui assim os nossos objetivos gerais. Vamos lá então. Então, o que é que eu estou querendo dizer? O que eu quero dizer é que a educação bilíngue ela vai além do ensino de uma segunda língua. Gostaria de trazer aqui para vocês um quadro que é da Ofélia Garcia, autora de um livro muito importante que eu recomendo a todos, cujo título é Education in the 21st Century, A Global Perspective. A Ofélia tem esse quadro da diferença entre um programa bilíngue e o ensino de língua. Ou seja, ela coloca alguns aspectos, algumas metas, não é? Entre um e o outro e faz essa distinção. Como nós podemos ver aqui no quadro, a meta geral, por exemplo, do ensino da língua é desenvolver a habilidade linguística do aluno. Não é? Ao passo que no programa bilíngue o que nós esperamos é educar para transformar o estudante em cidadão integral. Vai uma grande diferença entre uma meta e outra, como nós podemos ver. Em termos de meta acadêmica, quando se fala em ensino de língua, num instituto de língua, nós visamos ensinar outra língua para familiarizar o aluno, o estudante, com uma outra cultura. Ao passo que no programa bilíngue, nós queremos educar em ambiente bilíngue para que o estudante possa conviver com culturas e em culturas diversas. Quando se fala de ênfase pedagógica, qual seria então a ênfase pedagógica no ensino de língua exclusivamente? É um foco explícito no ensino de um idioma, de um outro idioma. No nosso caso, nós estamos falando de inglês, mas poderia ser qualquer outro idioma. Enquanto que no programa bilíngue é uma integração curricular, ou seja, linguagem junto, não é? Ao mesmo tempo que conteúdos integrados. A linguagem e os conteúdos, eles aparecem de forma integrada, o que dá uma maior chance ao aluno de cobrir tanto o aprendizado da língua, ao mesmo tempo que aprende sobre outras áreas de conhecimento. Em termos de uso da língua, não é? No programa bilíngue, a linguagem ela aparece como meio de instrução, como nós já dissemos antes, e esse daí é um ponto muito relevante e importantíssimo, porque ela é um meio de instrução que vai levar o aluno, o professor, a escola, a essa integração curricular que foi falada antes, que é de suprema importância.
né? Ao passo que no ensino de língua, né, uma língua adicional ela é ensinada como mais uma matéria, não é? Ou seja, essa questão que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, da integração curricular e da linguagem como meio de instrução, são de suprema importância dentro do programa bilíngue e, em particular, dentro do programa bilíngue da International School. Daí nós chegamos ao CLIL. Junto com os 4 pilares da Unesco, que nós já conhecemos, o CLIL, né, o Content and Language Integrated Learning, vem a ser a abordagem pedagógica que foi adotada pelo programa da International School, né? E nós gostaríamos então de dar uma definição dos professores Coyle, Hood e Marsh, que foi quem iniciou, né, o CLIL, para essa questão de abordagem. Que tipo de abordagem é o CLIL? O CLIL é uma abordagem que possui 2 focos. O uso de uma língua para promover a aprendizagem tanto de conteúdos, ou seja, das outras áreas de conhecimento que eu já mencionei, quanto a língua em si. Com isso, no decorrer do processo ensino-aprendizagem, não existe um foco tão somente em conteúdo e nem somente no ensino da língua. É mais ou menos como nós dizemos em português, matar 2 coelhos de uma cajadada, não é? Nós, ao mesmo tempo que vamos dar ao aluno, ao estudante, a oportunidade do aprendizado de uma segunda língua, de uma forma integrada curricularmente com outras áreas do saber, o que vai dar ao aluno uma oportunidade de ter um aprendizado mais holístico, não é? Isso daí intensifica as oportunidades de aprendizado do aluno, criando um equilíbrio, né? O CLIL, então, cria um equilíbrio entre linguagem e conteúdo. É importante dizer e responder a pergunta como. Como que o CLIL promove esse tipo de equilíbrio? Então vamos falar um pouquinho sobre os 4 Cs do CLIL. O CLIL possui 4 Cs, isso foi determinado em 2005 pela professora Dole Coyle, da Universidade da Escócia, né? E ela se refere então aos seguintes 6, né? É o content, em primeiro lugar, né? O content, então, se refere à área de conhecimento, né? Communication, que se refere, na verdade, à linguagem, a uma segunda língua. Cognition, que, na verdade, está ligada diretamente à reflexão, à promoção da reflexão em sala de aula pelo estudante. E culture, que é o desenvolvimento da consciência do estudante, do professor, da escola, da sociedade, entre a consciência de si e do outro, não é? Qual é essa diversidade que, não para separar, muito diferente, com essa consciência para promover uma inclusão, né, e aproximar os dois, a pessoa em si e o outro, que ele reconhece como outro. Assim, a meta é construir sinergias para integrar aprendizagem, conteúdo e cognição e aprendizado de linguagem, comunicação e cultura. Né? Essa é a maneira que os 6 se complementam, digamos assim. Os 4 Cs, eles influenciam, eles têm um foco nas competências que devem ser desenvolvidas pelo aluno dentro da educação bilíngue. Vamos ver quais são essas competências. A primeira competência que eu quero destacar é a competência dentro da comunicação. Ou seja, dentro da educação bilíngue, o que você tem que ter é um foco no desenvolvimento de habilidades de comunicação, né?
ou seja, são habilidades de comunicação e não habilidades comunicativas, que isso é um outro elemento mais ligado ao ensino de língua. Nós aqui estamos falando de habilidades de comunicação e eu vou listar algumas para poder deixar claro como isso acontece e pedir a vocês que mantenham essas habilidades em mente, porque elas vão ter uma relação bem direta com as habilidades e as competências de cognição, né? Por exemplo, uma habilidade de comunicação a ser desenvolvida dentro da educação bilíngue é a habilidade de fazer perguntas, né? Essa habilidade de fazer perguntas ela vai ter relação com aquele anseio que nós também temos dentro da educação bilíngue de desenvolver a curiosidade, a criatividade do estudante, não é? Ou seja, outra vez, uma relação direta com a competência de cognição. Então, fazer perguntas, concordar e discordar, esclarecer e explicar o que foi dito, avaliar diferentes pontos de vista, expressar ideias e pontos de vista, sugerir soluções e alternativas, classificar o que foi dito, observar a tomada de vez ou a tomada de fala, que em inglês se fala turn-taking, e assim como também o respeito pelo ponto de vista do outro. Ou seja, todas essas habilidades, essas competências de comunicação, para que nós possamos alcançar aquelas de cognição que nós vamos ver em breve, elas são necessárias, o aluno tê-las, não somente um repetir ou um memorizar linguagem, mas fazer com que essa linguagem possa ser colocada em uso para atingir fins cognitivos. O segundo C que nós vamos falar é sobre competência de conteúdo. Na verdade, quando se fala em outras áreas de saber, né, outras áreas de conhecimento, né, nós estamos falando de saber fazer uso de terminologia específica. Ou seja, se nós estamos lidando com um material que lida com aspectos de biologia e através do uso do inglês, é claro, em sala de aula, o professor terá que possibilitar, dar oportunidade aos alunos, através do uso do material, aprender a usar essa terminologia específica para discutir essa área de conhecimento. Isso será dado ao aluno a oportunidade de analisar e avaliar diferentes pontos de vista, não só os diferentes pontos de vista que estão presentes no material, ou da interação que vai surgir entre ele, estudante, e o professor, assim como também quando eles estiverem trabalhando em equipes, em grupos, ele poderá emitir a sua opinião usando essa terminologia e ouvir a opinião do outro e poder avaliar e analisar essa opinião. É interessante dizer que temos que prestar atenção a essa competência de conteúdo e ver quais são os links que nós vamos poder estabelecer entre essas competências de conteúdo e aquelas de cognição, que nós vamos falar em breve. Ou seja, com a competência de conteúdo, o estudante vai poder identificar, descrever para estabelecer conceitos, princípios éticos e teorias. Isso vai ser dado, essa oportunidade, a ele. Em seguida, nós vamos falar sobre a competência de cultura. A competência de cultura dará ao aluno, sendo desenvolvida em sala de aula, através do material com o uso da língua, nesse caso da língua inglesa, será desenvolver uma tolerância à ambiguidade. Nós aqui estamos falando de uma ambiguidade que dá ao estudante, ao professor, à escola, aos pais, não o que é diferente entre eu e o outro, mas sim o que existe de diversidade entre o eu
e o outro, para que eu possa, então, ter um comportamento flexível, baseado em valores e chegarmos a uma aceitação dessa diversidade. Da diversidade que existe, diversidade cultural, diversidade, inclusive outras diversidades, como, por exemplo, uma diversidade, eu sou uma pessoa que possui uma visão intacta e existe outra pessoa que não possui visão ou possui uma visão reduzida. Então, uma aceitação, né, dessas diversidades dentro de um comportamento flexível com base em valores. Isso vai criar uma empatia entre eu e o outro e uma aceitação com uma plena consciência de minha atitude e aquelas do outro. Essa empatia vai promover e evitar certos choques culturais que podem acontecer e que acontecem dentro de uma mesma comunidade, entre partes diferentes do país e até mesmo entre culturas diversas que podem criar ruídos e até mesmo guerras, né, como nós sabemos. Essa capacidade de convivência com a diversidade cultural vai permitir ao aluno se tornar um cidadão mais tolerante, mais flexível e conhecedor de valores que vão permitir a ele e a ela possuírem uma empatia, né, que vai lhes proporcionar uma vida mais confortável, mais ampla dentro do século XXI. Chegamos então à competência cognitiva. Essa competência cognitiva, ela tem relação com todos os outros 6 anteriores e ela é extremamente importante. Vamos pensar dentro da competência cognitiva, vamos nos fazer algumas perguntas, não é? Nós temos aqui vários círculos, né, que estão presentes. Vamos iniciar com o lembrar, o primeiro círculo, o menor deles, né? Vamos nos perguntar, quando nós, professores, utilizarmos um material ou alguma atividade, né, nós temos que nos perguntar, o aluno lembra da informação? Essa é a primeira parte, é o primeiro passo. O que nós temos que ter em mente também é que informação é uma coisa e conhecimento é outra. A informação é o que vem de fora, o que o Google nos traz, o que os materiais nos podem trazer, os livros, os jornais podem nos trazer. É informação. O que nós fazemos com a informação é que pode transformá-la em conhecimento ou simplesmente descartá-la porque ela não vale a pena. Sendo assim, o papel do professor não é só se assegurar que o aluno vai lembrar de uma informação. Nós vamos progredir e vamos nos perguntar se o aluno consegue explicar ideias e conceitos. Isso está dentro do círculo entender, não é? Essa compreensão da informação inicial que ele se lembra é muito importante, porque aí começa o filtro. Esse filtro que o professor tem que ajudar ao aluno a criar justamente no momento em que ele encontra uma informação, né? Nós temos que lembrar, por exemplo, muita gente fala da internet, né? E diz que na internet existe muita informação, informação que é boa, informação que é lixo. A internet é uma realidade realidade e é de uma riqueza enorme, né? O que nós professores, temos que fazer é propiciar ao aluno a oportunidade de obter filtros que digam a ele, que levem a ele ou a ela qual dessas informações é uma informação sólida, é uma informação robusta e boa,
ou qual dessas informações é um lixo que deve ser descartado. Assim sendo, o entendimento, o aluno consegue explicar ideias e conceitos é de suprema importância. Então vamos ver o próximo passo, ele entendeu. E aí? O aluno consegue usar a informação de forma diferente, porque toda essa questão da aplicação vai fazer com que o aluno use habilidades cognitivas, competências cognitivas, para decidir como ele vai utilizar essa informação. O que é seguido da análise. O aluno distingue partes diferentes da informação, porque na hora que ele distingue essas partes diferentes da informação, é quando começa essa análise para levar ao quê? A uma avaliação. O aluno consegue emitir uma opinião, é nesse momento que ele começa a separar o trigo do joio, não é? Então, eu vou avaliar essa informação, não só analisar, como avaliar essa informação. E, finalmente, vem o criar. O aluno consegue criar um novo produto, é no momento em que ele cria esse novo produto que ele mesmo vai tomar uma posição, não é? Dentro de um debate, por exemplo, que ele já passou por todas essas etapas cognitivas, ele vai criar um produto final, por exemplo, num debate, falando da sua posição final, do seu ponto de vista e por que ele assumiu aquele ponto de vista, sendo levado a distinguir, então, o que é que ele vai reter como conhecimento e o que ele vai descartar como informação que não vale a pena e não adiciona. Ou seja, em termos então da nossa educação bilíngue, de uma maneira bastante rápida, como nós falamos, quais são os resultados que nós esperamos? Quais são os resultados esperados dentro de um programa de educação bilíngue? Vamos lá. Nós temos 4 áreas em que nós temos expectativas de resultados a serem obtidos. Nós temos as habilidades ou competências, das quais nós já falamos, temos a questão da atitude, né, das capacidades que vão ser desenvolvidas e o que vai permear todas essas áreas, que é uma comunicação eficaz, que é a linguagem sobre a qual a gente vem falando desde o começo. Dentro da área de habilidades, vamos nos ater a habilidades agora, quais são os resultados que nós esperamos? Número 1, e acima de tudo, possibilitar que o estudante venha a ter um pensamento crítico mais aguçado, né? Vai ser esse pensamento crítico que vai ser um subproduto daquelas competências de cognição que vai dar ao estudante, vai propiciar, dar oportunidade a ela ou a ele de pegar aquela informação e transformar em conhecimento, né? Outro aspecto de suprema importância, eu destaco a solução de problemas, né? A capacidade que vai envolver criatividade, que vai envolver toda essa parte de curiosidade e imaginação, como nós destacamos aqui. Então, é a curiosidade e a imaginação que vai mover o estudante para a solução de problemas através de um pensamento criativo que está diretamente ligado à cognição. Em termos de atitude, nós esperamos então que exista a colaboração através de conexões. O que nós estamos querendo dizer com isso? É um trabalho que vai muito além. Não é só o material, não é só o material e o professor, não é só o material, o professor e um aluno ou um estudante, é um material, o professor, estudantes que vão discutir e vão trabalhar em conjunto, né, se relacionando com toda uma sociedade. E isso vai criar e desenvolver, esperamos que assim seja, uma liderança por influência, né? Vai dar ao aluno uma iniciativa, ao professor, ao aluno, uma iniciativa e desenvolver uma tolerância à diversidade, como nós já falamos antes.
Em termos de capacidade, quais são os resultados esperados? Agilidade, adaptabilidade, acesso e a capacidade de avaliar informação. Ou seja, essas são as capacidades que o nosso estudante terá que ter, o nosso professor terá que ter, para que nós possamos atender às demandas do século XXI. E, finalmente, a comunicação eficaz, que nós temos que ter promover e dar ao aluno a oportunidade de desenvolvimento de comunicação, tanto oral quanto escrita, uma habilidade também de ouvir e compreender, não é? De ler e entender, que essas daí são os subprodutos, eu diria assim, tanto da habilidade oral e escrita. Assim sendo, esses resultados esperados, eles são complementares. Eles emanam dos 4 Cs que nós vimos anteriormente e é esse o resultado que nós esperamos obter para o nosso alunado. Enfim, nós queremos desenvolver o programa bilíngue da International School, tem como um resultado final esperado o desenvolvimento de um cidadão ético. E é um cidadão ético que vai liderar o século XXI. Né? Então, esse cidadão, essa cidadã que possui essa ética, que possui esses valores, né, é quem vai ser o líder do século XXI. E como eu já disse antes, gostaria de reforçar aqui, a educação bilíngue, ela é um elemento transformador. É assim que a educação bilíngue deve ser avaliada. Quando nós olharmos, observarmos uma aula, ou avaliarmos um material, uma atividade dentro da educação bilíngue, o elemento que nós temos que avaliar principalmente, ou seja, é o elemento central e vital, é a capacidade daquela atividade, daquele material, daquela aula de transformação. E quando eu falo de transformação, não estou falando somente da transformação do estudante. Como aqui nós estamos representando nesse quadro, nós temos que promover uma transformação institucional, ou seja, da escola, temos que promover uma transformação do educador, do professor em sala de aula, e temos que promover uma transformação do aluno para que ele impacte a transformação da sociedade. Assim, a educação bilíngue ela tem que ser vista como elemento transformador. E nós, justamente porque nós viemos falando o tempo todo de valores, de atitudes, de tolerância, de diversidade, aceitação de diversidade, de empatia. E quando nós falamos em todos esses aspectos, nós estamos falando em transformação. E estamos falando da transformação a partir da sala de aula para que tenha um impacto na sociedade. É isso que nós esperamos e é isso que a educação bilíngue promove. Bom, se vocês têm perguntas, né, não posso responder a pergunta de vocês por aqui, mas eu prometo que se vocês enviarem essas perguntas para mim ou mesmo trouxerem para algum treinamento as perguntas que vocês têm a respeito do que foi dito aqui, eu vou responder, seguramente e com todo prazer eu vou responder. Então, aqui vai o meu e-mail, né? É virginia.garcia@internationalschool.global e fiquem à vontade, é bom iniciar esse diálogo com vocês e eu aguardo, então, um contato de vocês para que isso não seja um monólogo. Eu gostaria e quero muito e espero que se transforme em um diálogo. Muito obrigada pela sua atenção.